Boa noite a todos. Começar um breve registro sobre o início da capoeira em academias em Juiz de Fora. Vou me reportar ao ano de 1938, quando um estudante de Mossoró, Rio Grande do Norte, foi cursar odontologia na Universidade Federal da Bahia, como uma forma de conseguir a permissão de seus pais para poder sair da sua cidade e conhecer, como era o seu objetivo verdadeiro, a capoeira do mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado. Esta pessoa é o mestre Onça Tigre, Dr. Milton Freire de Carvalho, que além de odontologia, teve mestrado em saúde pública no Rio de Janeiro e permissão também paulista para atuar como jornalista, além de advogado. Então, em 1938, ele participou da primeira turma do mestre Bimba, junto com Cisnando, Galba e mais alguns. Quando terminou o curso do mestre Bimba, que ele dava para os estudantes universitários que podiam pagá-lo, ele renovava as turmas, né? Essa era a primeira turma e ele, como se tornou mais próximo desse discípulo, que ele chamava de Nirto, ele o convidou para permanecer para a segunda turma, o único dos alunos da primeira turma. Rui Gouveia era mais um da primeira turma. E para a segunda turma, ele, então, convidou dois outros alunos. Um, o mestre Ângelo Decânio, e o outro, o mestre Fábio Rude Maia, que mais tarde ficou mais conhecido na área de judô, no Rio de Janeiro. Mas que em 1958, quando estiveram também se apresentando aqui em Juiz de Fora os mestres Arthur Emídio, Valdemar Santana, do Clube Bom Pastor, estaria chegando então algumas vezes por semana, vindo do Rio de Janeiro, para ministrar aulas de capoeira em associação com o clube ginástico do professor Ítalo. Inicialmente, então, os primeiros alunos eram Toninho Cavalieri, Clóvis, Natal Bonelli. Em 1959, entrou o mestre Reinaldo Teixeira Alves, um dos fundadores do Meia Lua, junto com o mestre Clóvis, e o mestre Marco Aurélio Moraes Barros,
que entrou em 1960. Em 1962, na Galeria Bellini, criaram o Capoeira Atlético Clube, CAC, que 7 anos mais tarde receberia o nome de Meia Lua. Em 1967, meu irmão, mestre Assé, entrou para o Meia Lua. Em seguida, entrou o Estevão Couto Teixeira. Primeiro foi o Faustino Luiz Couto Teixeira, Dudu. Depois o Estevão. E em 1972, eu entrei, na ocasião, para uma filial do Meia Lua, que funcionava com um de seus graduados, que eram chamados de golas brancas. Os golas brancas eram 3 que eu conheci. Daniel, médico, Eudes, professor de física e lutador de arte greco-romana, luta greco-romana, e Martinho. Mestre Martinho, então, nessa ocasião, 21 de maio de 72, quando eu comecei, ele tinha criado o grupo Xangô, de capoeira, que depois se tornaria grupo Banzo, no sótão da Academia de Comércio, Colégio Cristo Redentor. Um mês e 2 dias depois que eu comecei com Gola Branca Martinho, eu então passei para a matriz no Esporte Clube Juiz de Fora. E éramos, com a saída dos Golas Brancas, éramos três mais graduados, né? Eu, o George Washington Rocha Barreto, o Rocha, e Pedro Paulo Garcia Cury. Fomos então galgando os estágios, que eram 10 na ocasião. Quando eu entrei em 72, ainda eram um pouco diferentes. Em 74 já teve uma mudança, quando teve a 4ª roda brasileira de capoeira no Clube Grajaú, no Rio de Janeiro, onde participamos com a delegação de 27 representantes de Minas Gerais, muitos do Meia Lua. E de 4 estados, Bahia foi desclassificada por causa de estar com kimono em vez de abadá, que na época não tinha esse nome ainda, né? Mas tinha suas características. E a Guanabara, ainda desassociada do estado do Rio de Janeiro, ficou em primeiro lugar com o mestre Paulão, fundador em seguida do grupo Muzenza, e seu irmão Mentirinha, Luiz Américo da Silva, ficou em segundo lugar pelo estado do Rio de Janeiro. Minas Gerais em terceiro e último lugar, com a desclassificação da Bahia. Mas conheci pessoas fantásticas, além dos mestres Paulão e Mentirinha, dos irmãos Paulão e Mentirinha, o mestre Zé Pedro, Dentinho, e principalmente o mestre Acordeon,
que jogou com muitos ali depois da apresentação por equipe. E mais tarde, ainda visitando algumas academias no Rio de Janeiro, conheci o mestre Camisinha, hoje mestre Camisa, e mestre 32, Djalma Bandeira, além de outros. Com a paulatina diminuição dos compromissos didáticos com aulas dos nossos mestres, Marco Aurélio e Reinaldo, nós mais graduados começamos a assumir. E fomos mudando de estágio, né? Dos 10 estágios, 4 primeiros eram de alunos praticantes. O primeiro é o verde, o segundo verde e amarelo, o terceiro amarelo, o quarto azul. O quinto estágio de aluno formado, verde, verde e amarelo, amarelo, amarelo e azul, os 4 primeiros. Azul, quinto estágio, aluno formado. O sexto, contramestre, verde, amarelo e azul. E do 7º ao 10º, 4 estágios de mestre. 4 níveis de mestres. Branco e verde, que depois de 10 anos estava apto para assumir o branco e amarelo, que eram as cordas dos nossos mestres, Marco Aurélio e Reinaldo, sendo que o mestre Marco Aurélio era inscrito no número 55 da Confederação Mineira, Confederação Brasileira de Pugilismo, na época, CBP, sendo ele, na ocasião, o diretor da Federação Mineira de Capoeira. Branco e azul, o 9º estágio, então com 30 anos de mestre, poderia pegar o cordão branco, que seria o maior nível de mestre. E pegamos nós três juntos, até o 6º cordão, que era o de contramestre. Para o 7º, que era o primeiro de mestre, branco e verde, o nosso companheiro Rocha não nos acompanhou, a mim e ao Pedrinho, e nem nós sabíamos que íamos receber, pelo menos não sabia. Foi uma surpresa logo quando organizamos o primeiro encontro mineiro de capoeira, depois de já termos criado o grupo feminino de capoeira, isso em 78, que funcionava numa academia de balé de Ivan Milord. Esse grupo feminino de capoeira fazia muito sucesso, sempre quando tinha uma apresentação de balé, o grupo era convidado para fazer uma demonstração. Então, na ocasião, eu estava dando aula em 3 academias. O Meia Lua Matriz, o grupo feminino de capoeira que nós criamos, e um grupo também por nós criados, que era misto, né? Já que havia uma dificuldade muito grande da permanência de mulheres no grupo Meia Lua Matriz, por algum motivo. Não parava muita mulher lá, pelo menos não conhecia. Então nós criamos um grupo misto de capoeira, que nós chamamos de grupo alternativo, que funcionava, enquanto o feminino funcionava nessa academia de balé, que depois ficou naquele espaço, aquele casario antigo, na Floriano Peixoto com a Avenida Rio Branco, e o grupo alternativo no Clube Sírio-Libanês, onde organizamos, em 15 de novembro de 79, o primeiro encontro mineiro de capoeira, para o qual convidamos muitos mestres de cidades mineiras,
tendo comparecido o mestre Dimas, de Leopoldina, mestre Muriaé, de Muriaé, além dos mestres Pinheiro, da Academia Bonfim, que ele criou quando eu entrei para a capoeira em 72, e o mestre mestre João Batista. Esses dois têm uma história antiga com outro aluno do mestre Fábio Maia, que é o mestre Clóvis, que já nos deixou, que eu conheci, tive um pequeno contato com ele, mas eu conheci. E agora, cada vez fico conhecendo mais através de seus alunos, o mestre Sabão, né, que também foi aluno dele, e principalmente o mestre Jô, com o qual a gente tem um contato significativo, principalmente através do grupo Zabelê. E aqui vai um agradecimento ao professor Jefferson, que é quem nos tem estimulado muito a fazer esses registros, os quais começam a partir essa primeira gravação. Então, em 79, uma pena que nossos registros de fitas cassetes, eu tenho duas, não ficaram muito bons, muito ruído, e curiosamente, na hora da entrega dos cordéis de mestre ao Pedrinho e a mim, o áudio fica um pouco mais inteligível. E um registro que eu faço também agora é que foram 12 horas ininterruptas de roda. Então uma turma ia embora lá, ia almoçar, ia sair, então a outra entrava, e a roda continuou. E para essa roda tivemos também, além do Rio de Janeiro, convidando esses mestres que eu citei anteriormente, estivemos também na Bahia e na academia do mestre Bimba, que eu fui junto com o mestre Barba, Roberto. Nós convidamos o mestre Vermelho 27. O mestre Bimba já tinha falecido em Goiânia em 74, por ocasião daquela grande roda que teve no Rio. Naquela ocasião ele estava em Goiânia. Então, quem assumiu a academia dele, na sua ausência na Bahia, nessa ocasião, foi o mestre Vermelho 27, que nos recebeu com muita generosidade, muita abertura, lá no Terreiro de Jesus. E eu registrei um cartão postal que ele me enviou, explicando que não poderia ir, mas que encaminhava o mestre Boa Gente, o mestre Vivaldo, em seu lugar, que foi quem me batizou de polêmico. Nós recebemos esses cordéis de surpresa, né? E logo em seguida eu me afastei poucos meses, fui aos Estados Unidos e fiz um trabalho de capoeira gratuito lá para alguns alunos americanos e outros de outras nacionalidades, enquanto fazia também um curso de biologia, área em que eu tinha entrado na universidade já em 77, a Universidade Federal de Juiz de Fora,
mas fui terminar em 84 na UNB. Voltando dos Estados Unidos, onde deixamos também um registro gravado na W. Washington Public Radio, uma gravação de 1 hora sobre a capoeira do Brasil. Essa fita também, eu tinha esse cassete, não tenho encontrado, mas espero ainda um dia encontrar, talvez. Uma gravação interessante, feita em Washington. Retornando a Juiz de Fora, fiquei por pouco tempo e, faltando 2 meses para terminar o curso de Biologia aqui em 80, eu acabei trancando meu curso e fui para Brasília com o objetivo de ir até o Amazonas, terminar lá, porque tinha ficado sabendo de que lá tinha ecologia, um curso que me interessava mais no momento. Mas parando por Brasília, a pedido da minha irmã que lá morava, a minha irmã Neném, Ana Maria Couto Teixeira, fui muito bem recebido lá pela sua família, ela, o Noeli, os 2 filhos e a filha, Felipe, Tomás e Elisa, com os quais eu convivi uma temporada muito importante e muito sensível da minha vida. Então, comecei a estudar na UNB e foi uma experiência também muito diferente, que eu tinha acabado de voltar de um estudo também bastante difícil na Universidade de Minneapolis, né? Universidade de Minnesota, Minneapolis e St. Paul, né? Na cidade de Jameson. Em Brasília, então, comecei a lecionar capoeira no Diretório Central dos Estudantes, no DCE. Isso foi de 81 até 84, juntamente com o mestre Pelezinho, ou Angolinha, Humberto Vieira da Silva e Leonides de la Bianca Bimbato, o Diabo Louro. 2 representantes da primordial academia primordial, as primordiais iniciativas de capoeira em Brasília, através do mestre Aldenor Benjamin, mestre Arraia. Eles, juntamente com o mestre Danadinho, né? Cláudio Queiroz, Cláudio José Pinheiro, Vilar de Queiroz, que foi um dos fundadores do Grupo Senzala, juntamente com Rafael, seu aluno Peixinho, né, e os irmãos Gato Preto, e o velho, criaram então o Grupo Senzala, 1 ano depois da criação do Grupo Minha Luz Juiz de Fora. Portanto, em 63. Esses alunos mais antigos do mestre Arraia, citando aqui também o mestre Barto, mestre Bartolomeu, de Brasília, que deixa aí também muitos alunos conhecidos, como o mestre Bom Menino, que essa ocasião de 81 começou também a treinar conosco, né? Comigo, com o mestre Pelé e o mestre Diabo Louro. E além de
de outros alunos que começaram nessa ocasião comigo, como o mestre Boca Senzala, Humberto Barbosa de Souza, hoje uma expressão importante na capoeira nacional e internacional. Esteve também já pela Alemanha e pelo exterior. Durante esse período que eu terminei o curso de Biologia, em 84, no ano seguinte, em 85, comecei a lecionar ciências biológicas, né? Quer dizer, ciências naturais, educação ambiental e capoeira, além de projetos de educação ambiental em escolas das regiões administrativas do Distrito Federal. Inicialmente no Gama, onde tive um contato próximo com o mestre Roberto, um dos alunos do mestre Adilson, que juntamente com o mestre Tabosa foram os precursores da capoeira em Brasília, a partir do mestre Arraia, mestre Aldenor. Lembrando que em 1961, já para as celebrações de inauguração da capital, o mestre Gato Preto Doirado de Santo Amaro da Purificação na Bahia esteve já em Brasília, né? José Gabriel Góes e seus filhos, né? Zeca e Hugo. O mestre Gato esteve em Brasília e a partir de então frequentou, lecionou lá e teve alunos expressivos, dos quais eu destaco o mestre Dom Ivan Zacarias Guimarães Gobo, até hoje em prática, e destacaria também o mestre Pezão de Ouro e o mestre Gavião, com os quais também tive um estreito relacionamento. Depois, 3 anos depois da chegada do mestre Gato, trazido pelo mestre Angoleiro, uma expressão enorme da capoeira, da mesma forma que o mestre Cláudio Danadinho, mestre Angoleiro, que tendo sido aluno já de mestre Pastinha, foi aprender com o mestre Bimba, que por causa disso deu-lhe o nome de mestre Angoleiro. Uma expressão muito forte de conhecimento dos sertões e da vida capoeirana, né? Um grande amigo. Esses dois, Cláudio Danadinho e Angoleiro, mestre Angoleiro. Isso então em 61. Em 64, chegaria a Taguatinga, na Roça do Lobo, do DF, já que Roça do Lobo era a academia do mestre Bimba, em Tororó, né, lá na Bahia, Salvador, o mestre Alça Tigre, Dr. Milton Freire de Carvalho, a quem eu fui pessoalmente conhecer só em 98, através do mestre Gilvan Alves Andrade, também um batalhador enorme da capoeira, da Confederação Brasileira de Capoeira, que foi também aluno do mestre Barto, junto com o mestre Cal, o mestre My Friend e o mestre Adelmo Lima. Então, o mestre
onça-tigre, eu tive esse primeiro contato com ele em 98, na ocasião que nós estávamos produzindo o primeiro disco, primeiro compact disc, primeiro CD de capoeira, com a participação dos mestres Tabosa, Pombo de Ouro, mestre Pombo de Ouro, que foi aluno do mestre Bimba, chegou juntamente com o mestre Valdemar Santana em Brasília em 67, e por lá ficou Gama, no Guará, deixando grandes alunos como o mestre Fernando, muito querido. Gravamos esse primeiro CD de capoeira, com a participação também do mestre Barto, que sempre nos acompanha, muito gentilmente, com toda a sua delicadeza e atenção, muito educado, pessoa queridíssima. Participamos. Então, a convite do mestre Gilvan, fizemos esse CD lá na Ceilândia, ou em Ceilândia, uma região administrativa super populosa no Distrito Federal. Em 2 dias gravamos esse CD, que teve a participação do mestre Adelmo, teve a participação do mestre André, do grupo Beribazu, André Teixeira dos Reis, grande professor, pessoa muito séria, o mestre Hércules Pará, Lucas, né, dos Molas, né, do grupo Molas, em Sergipe, Lucas. E depois desse CD, a próxima experiência de gravação foi só em 2000, quando conseguimos convidar o mestre Bom Cabrito, sempre muito falado pelos mestres Marco Aurélio e Reinaldo. Desde que eu entrei para a capoeira em 72, eu ouvia falar muito, principalmente de mestre Paulo Gomes, do grupo Ilha de Maré, que faz parte, inclusive, do hino do Meia Lua. Logo em seguida, a citação do mestre Bimba, que a capoeira regional estruturou, o mestre Paulo Gomes, que a capoeira regional veio mostrar como é. E com ele, pessoalmente, eu falei uma vez por telefone, no estacionamento do Centro Olímpico da UNB. Estava eu com o mestre Alexandre José Ribeiro de Amorim, mestre Amorim, que tornou-se uma expressão internacional na capoeira, mas que começou 2 anos depois de mim, portanto em 74, no grupo Meia Lua, e ele, junto com Henrique Lobo, mestre Lupo, eram 2 alunos com os quais eu tinha uma especial atenção e que continuam até hoje grandes cidadãos, grandes amigos. Então, o mestre Paulo Gomes, que teve um final trágico em São Paulo, participa da nossa história. E só para dar um exemplo, né, de algumas afinidades, das 10 batidas de berimbau ensinadas no Meia Lua, quais sejam: Angola,
Banguela, Cavalaria, São Bento Pequeno, São Bento Grande, Idalina, Santa Maria, Amazonas, Iuna Verdadeira e Iuna Mandingueira. A Iuna Verdadeira eu só vejo registros do mestre Paulo Gomes fazendo esse toque. Din 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 dom dom, din 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 dom 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 dom, din 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 dom dom. Só ali que seria o toque fúnebre, né? Homenagem póstuma. As outras batidas têm alguma diferença, às vezes com as originais, ou da capoeira Angola, ou da capoeira regional, mas, enfim, não sei ao certo se foi com o advento do mestre Fábio Maia que vieram essas batidas, ou do próprio mestre Marco Aurélio, claro, com influências do mestre Paulo Gomes. O mestre Marco Aurélio sempre foi muito dedicado nos seus estudos e interesses pela capoeira, e um contato muito forte com o mestre André Luiz Lacê Lopes, do Rio de Janeiro, um grande amigo nosso até hoje, com seus 80 anos, aniversaria próximo à data da minha mãe agora completando 103 anos, graças a Deus, com muita saúde. Então, o mestre Lacê nos ajuda a contar essas histórias do contato que o mestre Marco Aurélio teve com o mestre Pastinha e o mestre Mário Bom Cabrito, o Lorde, né, da capoeira. E outros. Então, voltando ao DVD, que foi a segunda gravação mais importante que fizemos, convidamos o mestre Bom Cabrito, que compôs 3 obras que ficam então registradas, além de muitos registros audiovisuais que fizemos. E durante o período de aproximadamente 30 anos, de 85 a 2015, eu circulei por algumas cidades do Distrito Federal, sempre pela rede pública de ensino, primeiro e segundo graus, também tendo cursado a universidade no curso de pós-graduação de capoeira. Das 6 pós-graduações que eu fiz, nenhum mestrado, mas 6 pós-graduações, esta foi uma frustrada, né? Porque por problemas que não merecem ser destacados, eu acabei não tendo meu trabalho final aceito, né? Mas cheguei a ser monitor dos toques de berimbau e tudo mais. Algumas composições que hoje a gente ainda canta vêm daquela época. E em cada cidade pela qual eu passava, junto com a carga, com a regência de sala de aula, eu sempre arrumava um tempinho para criar um grupo de capoeira, passando essas informações do Meia-Lua, das quais, além das sequências do mestre Marco Aurélio, que são 5 maravilhosas sequências, a gente não treinava muitas sequências do mestre Bimba, não, com exceção das de balão, as de balões. Essas aí, para formar, para pegar o 5º estágio, éramos obrigados a fazermos todas elas. Cintura desprezada, gravata cinturada, balão de costas, balão de frente.
Fazíamos muito essa. Mas o que a gente treinava mais mesmo eram as sequências do meia-lua. Sequências criadas, sabe, de maneira assim arquitetônica pelo mestre Marco Aurélio. E o mestre Reinaldo sempre num apoio total. O mestre Reinaldo era mais do atabaque do jogo, né? O mestre Marco Aurélio do jogo e do berimbau. Então, rapidamente dizendo, né, as batidas que ficaram das 17 que eu cito hoje, as 10 primeiras, mais importantes, porque lá no Meia-Lua a gente tinha sempre no início um joguinho de Angola, embora o nome inicial fosse Grupo de Capoeira Regional Meia-Lua, que a influência regional foi enorme, né? Mas eu, particularmente, sempre tinha um gosto muito grande pela Angola, o joguinho de Angola que a gente fazia no início com a batida de Angola. Com a primeira variação. A segunda. E a terceira. Isso era o Angola. Jogo acrobático, jogo de baixo e jogo de dentro. Se fosse comparar com a origem da própria história da capoeira, eu tentaria fazer uma projeção para a capoeira de senzala. Aquela que o senhor de engenho via da sacada da Casa Grande, mas não podia perceber que era luta. Senão ele interveria. Já a capoeira regional, que seria mais o São Bento Grande e algumas outras vertentes, variedades dessa vertente, já seria a capoeira mais de quilombo, uma capoeira mais assumidamente luta do que dança. Então, como já disse um poeta da capoeira, essa dança de gladiadores ou luta de bailarinos, né, tinha essas nuances. Para nós, no Meia-Lua, pelo que eu pude assimilar do ensinamento dos mestres, Marco Aurélio Moraes Barros e Reinaldo Teixeira Alves, existia a banguela, que para nós era um jogo de porrete. Então, uma vez, lendo alguma coisa sobre o quilombo São José da Serra, em Valença, Rio de Janeiro, mas aqui próximo, Santa Rita do Jacutinga, onde estivemos já umas 3 vezes, fazendo apresentações e conhecendo o trabalho, também existia lá um jogo de porrete e tal, uma coisa interessante nesse sentido. Mas para nós, banguela, então, seria esse jogo de paus. Por isso, além da batida com as variações semelhantes às de Angola, mas aí o tipo de jogo, então, seria com porretes, embora não tivesse nada a ver com maculelê, a não ser a presença dos porretes. Não tinha aquela especificação de ser roda menor, de ser a Angola da regional, não tinha isso. Lembrando também que na própria métrica do toque, o cachixi do Angola era substituído pelo agudo na benguela. E na cavalaria, nem cachixi nem agudo, um grave, ficando então, essas 3 variações básicas para nós da cavalaria, sendo que poderia ter uma apresentação, como uma vez um baiano fez lá no Meia-Lua, né? Então fica bacana, né? Essa era a cavalaria. E com as especificações, tinha um jogo brutal, né? Um jogo violento, onde
segundo o grande mestre Marco Aurélio, varia de tudo, xingar a mãe, cuspida na cara, para deixar o outro completamente fora de si, aonde o capoeirista então ia atuar com mais assertividade, né? Tirando o outro do equilíbrio. Jogo brutal, cavalaria, a gente jamais faria, né? E assim, apresentações, nem treinamentos. Mas o conhecimento era esse. A gente pretende fazer ainda algumas demonstrações de como que seriam essas batidas, com as músicas dessas batidas. Por exemplo, cavalaria seria: ô minha mãe, lá vem o homem, meu filho, deixa ele vir, eu não devo nada a ele, nem ele deve para mim, lá vem o homem, vem, deixa ele vir, vem com a cavalaria, deixa ele vir, da morena Teodora, deixa ele, cada cavalo uma cela, deixa ele vir, cada cela uma senhora. Então a cavalaria, falando então de cavalos, sendo que na história da capoeira a gente sabe que os quilombolas deixavam sempre um birimbau de sentinela, que se batesse uma cavalaria, todo mundo já sabia que vinha o capitão de mato. Então eles faziam o samba, para dizer que estavam lá festejando e tal, dançando, para ninguém pensar que estavam. Enfim, as histórias, muitas reforçadas pelo mestre Onça Tigre, com quem eu aprendi muita coisa, depois de uma época que eu achava que não ia encontrar mais um grande mestre. Sentia essa necessidade e, graças a Deus, conheci o mestre Onça Tigre. Então, Angola, jogo acrobático, músicas como Angola, Angola, Angola. Banguela, músicas de porrete, né? Capoeira veio da África, não veio da Bahia não, né? Pau, pau, Pereira, olha o tombo da ladeira, pau, tal, jogo de pau e tudo mais. Cavalaria, jogo brutal, né? São Bento Pequeno, o jogo normal da capoeira, jogo de cima, jogo de dentro. Ai, ai, valha-me Deus, Senhor São Bento, eu vou jogar meu barra-vento, né? Então, São Bento Pequeno, tim down down, tim down down, tim tim tom, tim tom, tim tom, tim tom. A gente fazia essas três variações, embora depois, pela turma da Angola, a gente ficasse sabendo que uma era São Bento Grande de Angola, o outro era... Mas para nós, a informação era essa. São Bento Grande já era um jogo que a gente fazia no final dos treinos, quando os menos graduados eram dispensados para o banho. E a turma que ficava no tal do esquenta-banho, que era São Bento Grande. Tom, tom, tim, tom, tom, tim, ou então toque, toque, tim, toque, toque, tim. Mais tarde, tom, tim, tom, tim, tom, tom, tim, tom, 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 tim, tom, tim, tom, tom, tim, tom, tim. Eu ouvi muito disco do mestre Bimba, né? Gostava demais de ouvir, como ouvia muito o mestre Joel Menezes e mestre Ananias, e com o qual o mestre Ananias aprendia aquela batida de maculelê no berimbau, maravilhosa também, espetacular. Ouvi muito Papete e mestre Nestor, ouvi muito disco de capoeira, Irmãos Unidos, do mestre Caiçara, a gente ouvia muito, mestre Camafeu, que eu conheci pessoalmente, frente ao bar Maria de São Pedro, lá no elevador Lacerda, conversei com ele, tem uma lembrança muito querida dele. E mestre Suassuna, Edirceu, ouvi muito esses discos. Depois encontrei rapidamente com o mestre Suassuna em Brasília. E depois do São Bento Grande, eu elencaria rapidamente Idalina, que também é uma batida onomatopeica, né? Quer dizer, que reproduz o canto, né? Ou o canto reproduz o toque, né? Ô Idalina, Idalina, tira de lá, bota cá, Idalina. Jogo de faca, né, Lua? E o mestre Bimba, com aquele jeito dele,
Tira de lá, bota cá, Dalina. Tira de cá, bota lá, Dalina. E aí vai. Então, depois de Dalina, Santa Maria, que aí já tem também uma controvérsia para nós, particularmente, para o mestre Satigre, depois eu assumi isso. Já o hino, que a batida que ele gosta mais, seria a Iuna Mandingueira, que eu vou citar em seguida, e não Santa Maria, né? Mas o grande amigo dele, caçador de tijubina do beiço roxo, como eles mesmos diziam, mestre Bimba, já o hino já seria Santa Maria, mas não exatamente como essa Santa Maria que eu imagino ter assimilado do mestre Marco Aurélio, que também uma batida onomatopeica, né? Santa Maria, Mãe de Deus, fui na igreja, me ajoelhei. Então a batida seria mais ou menos essa. A música a gente canta um pouquinho diferente. Santa Maria, Mãe de Deus, cheguei na igreja, me confessei. Mas a batida seria aquela. Bom, jogo de navalha. Então, eram duelos dos quais a gente ouviu aqui e ali uma história ou outra, né? Principalmente contada pelo mestre angoleiro, que vivenciou, teve uma experiência muito forte na sua infância na Bahia, embora também tenha boas histórias para contar sobre o Distrito Federal, nos bons e velhos tempos, só acompanhados por poucos que eu conheço hoje, como o mestre Dom Ivan Zacarias Guimarães Gobo, grande amigo que aniversaria no Dia Internacional do Meio Ambiente. Amazonas. Amazonas é uma batida que a gente não vê muita gente falar dela. Para nós aqui no Meia Lua, era um jogo de visitantes. Já no tempo que eu passei em Brasília, já era usado mais como jogo de mulheres. Infelizmente, até hoje é o único toque que eu não consigo, ao mesmo tempo que toco, cantar as músicas que seriam músicas que falam de mulheres. Dona Maria do Camboatá, que entra na roda, que manda jogar. E a batida... Amazonas. Uma vez, quando o mestre Valdemar da Paixão, Valdemar da Liberdade, estava já no final da vida, necessitando de atenção, fizemos essa roda no Departamento de Educação Física, no DEFER, no ginásio do DEFER em Brasília. E na hora de tocar o Amazonas, quem me acompanhou foi o mestre Pombo de Ouro, porque estava difícil alguém acompanhar ali. Iuna verdadeira. Homenagem aos eguns, homenagem aos falecidos. Tantos, os quais a gente se lembra, alguns mais recentes, muito queridos, outros mais antigos. E esses homenageados, dos quais esperamos fazer parte um dia. E o mestre Paulo Gomes tem até a música da Iuna verdadeira. Essa eu ainda não cantei. Ouvi muito, mas ainda não me arvorei a cantar como ele. Enfim, a Iuna Mandingueira, essa é uma história que eu acrescento aqui interessante. Primeiro, é o toque usado no jogo de balões, sem canto. E em muitos seguidores da tradição do mestre Bimba, eu conheci isso no DF, aqui não sabíamos disso, também só se aplaude no final, não tem acompanhamento de palmas e tal. E é só o acompanhamento do berimbau solo, sem música, sem canto, só a batida.
Mas, logo quando eu cheguei em Brasília, em 81, justamente também numa academia do Grupo Beriba Azul, eu, pela primeira vez, encontrei o mestre Onsati, o mestre angoleiro, muito amigo do mestre Onsati, assim como o mestre Cláudio Danadinho, o mestre Paulão, irmão e amigo. Nós encontramos, esteve lá o mestre angoleiro distribuindo um panfletinho, uma letra de uma música, que depois eu vim ouvir através do grupo Zambo, da Bahia, essa melodia da Iuna Mandingueira, e tem um trechinho dessa música que o mestre Bimba usualmente cantava. Iuna Mandingueira, lá do bebedouro, a mavada foi ligeira, mas capoeira matou. E aí então essa música eu adaptei também, pusemos nessa batida, e com a devida explicação, faz parte do repertório que a gente utiliza nessas modalidades, utilizando uma estrutura didática para atingir esse objetivo pedagógico de passar de maneira plausível, inteligível, compreensível, aceitável essas explicações. Iuna Mandingueira. Uma batida que não tem agudo, só utiliza-se a batida grave do berimbau e muita variedade de timbre. Essas 10 primeiras, vou deixar essa primeira conversa nessas 10. A próxima conversa eu tento avançar um pouquinho mais com essa história que a gente está mais ao nosso alcance, e essas outras variedades dessa vertente mista, né, que eu diria que é apenas capoeira, né, não deixaria um rótulo de ser capoeira Angola ou regional, uma capoeira com muitas influências, né, e cada vez mais aberta, reforçando esse objetivo educativo. Capoeira transdisciplinar. É a capoeira da matemática, a capoeira da física, a capoeira da filosofia, a capoeira da religião, a capoeira laica, mas a capoeira política, engajada nas causas, mas não nos partidos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, gente.